O conflito israelense-palestino é um dos mais longos e complexos do mundo. É um conflito com uma história longa e intrincada, enraizada em reivindicações concorrentes pelo mesmo território. Neste vídeo, vamos mergulhar na história desse conflito, examinando suas causas, consequências e o preço humano que ele cobrou. O conflito é principalmente entre israelenses e palestinos. Ambos os grupos têm laços históricos e religiosos profundos com a região. O conflito tem suas raízes no final do século XIX e início do século XX. Este período viu a ascensão do sionismo e do nacionalismo palestino. O sionismo é o movimento pela autodeterminação judaica em sua terra ancestral. O nacionalismo palestino buscava a autodeterminação para os palestinos na mesma terra. O conflito se intensificou após a criação do Estado de Israel em 1948. Este evento levou ao deslocamento de centenas de milhares de palestinos. Inúmeras guerras e levantes caracterizaram as décadas seguintes. O conflito resultou em perda significativa de vidas e sofrimento de ambos os lados. Entender o conflito israelense-palestino é crucial. É essencial para promover a paz e a estabilidade na região. Este vídeo visa fornecer uma análise neutra e baseada em fatos desta questão complexa. O impacto do conflito se estende além do Oriente Médio. Ele tem implicações para as relações internacionais, segurança e direitos humanos. Encontrar uma resolução é um desafio. No entanto, é essencial para um futuro mais pacífico e justo para israelenses e palestinos. Para compreender as raízes do conflito israelense-palestino, precisamos voltar ao final do século XIX, quando a região estava sob o domínio otomano. O Império Otomano, que governou a região por séculos, era uma entidade vasta e multicultural, abrangendo diversas etnias e religiões. Naquela época, a Palestina, como era então conhecida, era uma terra diversa habitada por árabes, tanto muçulmanos quanto cristãos, além de uma minoria judaica. As comunidades viviam em relativa harmonia, compartilhando a terra e os recursos. O final do século XIX testemunhou a ascensão do sionismo, um movimento que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina. Liderado por figuras como Theodor Herzl, o movimento ganhou força entre os judeus europeus que buscavam um refúgio seguro. Os sionistas buscavam um lar para os judeus que enfrentavam perseguição na Europa. A imigração judaica para a Palestina começou a aumentar, com muitos judeus vendo a região como sua terra ancestral prometida. Simultaneamente, o nacionalismo palestino emergiu, com os árabes na Palestina buscando autonomia à medida que o Império Otomano se desintegrava. O desejo de autodeterminação crescia entre os árabes, que também viam a Palestina como sua pátria. A Primeira Guerra Mundial trouxe mudanças significativas para a região. As batalhas no Oriente Médio e a eventual derrota do Império Otomano alteraram drasticamente o equilíbrio de poder. O Império Otomano, aliado da Alemanha, foi derrotado, e a Grã-Bretanha assumiu o controle da Palestina sob um mandato da Liga das Nações. Este mandato foi visto como uma oportunidade para implementar a Declaração Balfour de 1917, que apoiava a criação de um lar nacional judeu. O mandato britânico da Palestina de 1920 a 1948 visava criar um lar nacional judeu na Palestina, enquanto salvaguardava os direitos da população não judaica existente. No entanto, a implementação dessas políticas provou ser extremamente desafiadora. No entanto, os britânicos enfrentaram a difícil tarefa de equilibrar as aspirações desses dois movimentos nacionais. As tensões entre judeus e árabes começaram a aumentar, com ambos os lados exigindo reconhecimento e direitos sobre a terra. A imigração judaica para a Palestina aumentou durante esse período, levando a tensões com a população árabe por terra e recursos. Os conflitos sobre a posse da terra e os direitos de propriedade tornaram-se frequentes. Os britânicos se viram presos no meio, lutando para manter a ordem em uma região repleta de crescente agitação e violência.
A administração britânica enfrentou desafios constantes, incluindo revoltas e protestos de ambos os lados. A situação tornou-se cada vez mais complexa após a Segunda Guerra Mundial. A chegada de sobreviventes do Holocausto aumentou a pressão para a criação de um Estado judeu. Os horrores do Holocausto, que vitimou 6 milhões de judeus, fortaleceram a determinação por um Estado judeu. A comunidade internacional começou a prestar mais atenção à questão, aumentando a urgência de uma solução. Os britânicos, enfrentando crescente pressão de ambos os lados e incapazes de encontrar uma solução, decidiram renunciar ao controle da Palestina, deixando a questão nas mãos das Nações Unidas recém-formadas. A ONU então propôs um plano de partição, que visava dividir a terra entre judeus e árabes. Mas isso só marcou o início de um novo capítulo de conflitos. Em 1947, as Nações Unidas propuseram um plano de partição para dividir a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Este plano foi uma tentativa de resolver o conflito crescente entre judeus e árabes na região. A liderança judaica aceitou o plano, mas a liderança árabe o rejeitou, considerando-o injusto e uma violação de seu direito à autodeterminação. Protestos e tensões aumentaram, refletindo a profunda divisão entre as duas comunidades. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o chefe da agência judaica, declarou a criação do Estado de Israel. Este momento histórico foi recebido com celebrações pelos judeus, mas também com grande preocupação pelos árabes. Os estados árabes vizinhos, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, imediatamente rejeitaram esta declaração e invadiram o estado recém-formado, marcando o início da Guerra Árabe-Israelense de 1948. Esta invasão foi vista como uma tentativa de impedir a consolidação do novo Estado judeu. A Guerra de 1948 foi um momento crucial no conflito israelense-palestino. As batalhas foram intensas e sangrentas, com ambos os lados sofrendo pesadas perdas. Apesar de estar em menor número e com menos armamento, Israel saiu vitorioso, expandindo seu território além do plano de partição da ONU. Esta vitória foi um marco significativo para o novo Estado, mas também intensificou as tensões na região. No entanto, a guerra resultou em uma crise humanitária catastrófica, com mais de 700 mil palestinos fugindo de suas casas, tornando-se refugiados em países árabes vizinhos. As condições nos campos de refugiados eram extremamente difíceis. Esse deslocamento, conhecido como Nakba, ou catástrofe em árabe, permanece um evento profundamente traumático na história palestina. A Nakba é lembrada anualmente pelos palestinos como um símbolo de sua luta contínua. É um fator-chave que molda a identidade palestina e sua luta pelo direito de retorno. A questão do retorno dos refugiados continua a ser um ponto central nas negociações de paz. A Guerra de 1948 consolidou a existência de Israel, mas também plantou as sementes de futuros conflitos. A vitória israelense foi vista como uma afirmação de sua soberania, mas para os árabes foi uma perda devastadora. Ela deixou a região profundamente dividida, com questões não resolvidas de fronteiras, refugiados e o status de Jerusalém. A cidade sagrada tornou-se um ponto focal de disputa. A guerra também inaugurou uma nova era de instabilidade regional e desconfiança que continuaria a assolar o Oriente Médio nas décadas seguintes. As cicatrizes deste conflito inicial ainda são visíveis hoje, influenciando a política e a sociedade na região. Os anos que se seguiram à Guerra de 1948 foram marcados por tensões contínuas e confrontos de fronteira entre Israel e seus vizinhos árabes. Esses confrontos frequentemente resultavam em escaramuças e ataques que aumentavam a hostilidade na região. Em junho de 1967, temendo um ataque iminente, Israel lançou um ataque preventivo contra o Egito,
Síria e Jordânia, dando início à Guerra dos 6 Dias. Este conflito foi caracterizado por rápidas manobras militares e intensos combates. A Guerra dos 6 Dias terminou com uma vitória rápida e decisiva de Israel. Em apenas 6 dias, as forças israelenses conseguiram derrotar os exércitos combinados de 3 nações árabes. Israel conquistou a Península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, expandindo significativamente seu território ao sul. A Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, incluindo locais sagrados de grande importância religiosa e histórica, e as colinas de Golã da Síria, uma área estratégica que oferecia uma vantagem militar significativa. Esta vitória alterou significativamente o cenário geopolítico do Oriente Médio, com Israel agora controlando territórios 3 vezes maiores que seu tamanho original. A nova realidade territorial trouxe consigo novos desafios e responsabilidades. A guerra teve consequências de longo alcance. A destruição e o deslocamento de civis criaram uma crise humanitária que afetou milhares de pessoas. A vitória de Israel levou a um sentimento de euforia e orgulho nacional dentro do país. As celebrações foram marcadas por desfiles e manifestações de apoio às forças armadas. No entanto, também colocou sob controle israelense uma grande população palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza, complicando ainda mais o conflito. A ocupação desses territórios gerou tensões adicionais e resistência por parte dos palestinos. A comunidade internacional respondeu à guerra com uma mistura de condenação e apoio a Israel. As reações variaram de acordo com os interesses políticos e alianças de cada país. O Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 242, que pedia a retirada de Israel dos territórios ocupados durante o conflito, em troca de paz e reconhecimento de seus vizinhos árabes. Esta resolução se tornou um ponto central nas negociações de paz subsequentes. A Guerra dos 6 Dias marcou um ponto de virada no conflito israelense-palestino, redefinindo as fronteiras e as dinâmicas de poder na região, levando ao surgimento da Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP, como um ator importante no conflito. A OLP passou a representar os interesses palestinos e a lutar pela criação de um Estado palestino independente, e preparando o cenário para futuras guerras e negociações de paz. As décadas seguintes seriam marcadas por um ciclo contínuo de violência e tentativas de alcançar uma solução duradoura para o conflito.